Muitos de vocês já devem estar com a coceira nos dedos aí para começar a programar e estamos chegando perto. Desculpem, a gente está demorando, mas estamos nos cercando dos conceitos necessários para quando a gente poder entrar no código mesmo, vocês estarem bem, com os conceitos bem claros na cabeça. Então, vamos revisar e ver eventualmente alguns conceitos novos de CUDA. Vamos chamar de device a GPU. Esse é o nome que a GPU vai ter. A gente falar, vamos mandar para o device, memória do device, vamos disparar o device. Estamos falando da GPU. Quando falamos de host, estamos falando da CPU. Então, quando eu falar da memória do host, acesso ao host, o gargalo está no host, estamos falando sempre da CPU. Kernel, já falamos, e a ideia, o conceito de kernel é um programa, uma função. Uma função que vai ser executada pela GPU. E quando a gente disparar essa função, em algum momento nós vamos ter que dizer assim, crie 1000 threads desse kernel, crie 100 mil threads desse kernel, crie 1 milhão de threads deste kernel aqui. Certo? E aí vai haver algum tipo de estratégia para esse kernel ser executado, milhares, centenas de milhares, milhões de instâncias, e essas instâncias são as threads. O conceito seguinte, que a thread é nada mais é do que uma instância de um kernel. É a execução, o fluxo de execução de um kernel. Enquanto o kernel está para toda a GPU, o thread está para cada core da GPU, para cada processador. Memória global é o nome que nós vamos dar para a memória principal do device, da GPU. É a memória RAM da GPU. É uma memória grande. Em termos de ordem de grandeza, nós estamos muito próximos do tamanho de uma memória RAM da CPU. Inclusive, isso muda de arquitetura para arquitetura, uma coisa que até faz variar bastante o preço de uma GPU. Nós temos GPUs pequenas, que tipicamente que são colocadas em notebooks, porque não tem muito espaço, GPUs aí com 4 GB, e nós podemos ter GPUs com 24 GB, com 16 GB, são GPUs já grandonas, isso, ou GPUs de clusters. A main memory, memória principal, será a memória RAM da CPU. E vamos perceber que essas duas memórias, o mundo ideal seria que nós tivéssemos uma só memória. Porque nós vamos ver que um dos grandes gargalos dos nossos programas vai ser a transferência de informações da GPU para a CPU e vice-versa. Muitas vezes, e não vai ser raro, assim, na maioria das vezes, nós vamos estar gastando muito tempo, às vezes muito mais tempo, mas desproporcionalmente muito mais tempo, mandando dados de CPU para GPU, GPU para CPU, do que efetivamente fazendo a conta, o cálculo que eu quero fazer. Né? Às vezes, nos primeiros exemplos de conta de matriz e tal, você vai ver que a gente vai gastar 98% do tempo com trânsito de informações e 2% de fazendo a conta efetivamente, que é o que interessa, né? Então, enfim, mas a existência dessas duas memórias, ela tem algumas razões de ser e futuramente nós vamos falar sobre isso. Bem, depois CUDA é o programa, nosso programa que vai ser com o qual nós vamos estar escrevendo as ideias, a lógica do que nós vamos estar programando tanto na GPU. Como eu falei anteriormente, o CUDA ele é em C, C++, mas hoje a gente pode executar kernels, a gente pode chamar funções CUDA a partir de outros tipos de linguagens, através de Python, Java e, enfim, muitas outras. Fortran. Mas o kernel não tem como ser escrito em Python. O kernel não tem como ser escrito em Fortran. O kernel tem que ser em C, C++. O restante, o que está no host, a chamada do kernel, até o momento da chamada do kernel, a gente pode ter hoje a gente tem suporte para outras linguagens. Né?
PTX vai ser o código assembler gerado pelo compilador. É o código, digamos assim, que a gente ainda pode editar, mas ele está em assembler. E a gente vai ver lá como se fosse, enfim, um código, quase que um código de máquina, mas a gente pode editá-lo. Aqui temos um exemplo, né, do lado esquerdo um código em CUDA e do lado direito um código em PTX. E a gente pode eventualmente editar e fazer algumas alterações. E de fato existem alguns tunings aí que muitas vezes só podem ser feitos a nível de PTX, embora cada vez menos isso em função do grande avanço e grande poder que os compiladores já têm hoje de gerar códigos muito otimizados. Mas enfim, é importante saber que a gente pode abrir um código PTX e eventualmente lidar no baixo nível. E finalmente temos o Cubin. O Cubin é o binário, é o CUDA binário, CUDA binary. É realmente o código de máquina que a gente não tem como abrir, como mexer, nem nada, e é fechado, inclusive. É proprietário, não é código aberto. Eu queria mencionar, aproveitando isso, né, essa sequência de CUDA, PTX e Cubin, e o CUDA ele é compilado em runtime. O que significa isso? E quando a gente tem um código, um programa que tem trechos em CUDA, o que nós vamos estar carregando não é o Cubin, mas sim o PTX. E quando o driver CUDA do cliente, da máquina que vai executar fisicamente aquele código, ver que que ele precisa disparar um determinado kernel e lá no código tem um PTX, ele vai, em tempo de execução, ele vai gerar o binário do PTX. E por que ele faz isso? Porque, na verdade, nós temos hoje um espectro muito grande de arquiteturas de GPUs diferentes, de modelos de GPUs diferentes. Então, a gente não tem como gerar um binário de uma arquitetura e depois querer executar um outro tipo de arquitetura. Então, em runtime, o driver de CUDA vai basicamente gerar de acordo com aquilo que você tem fisicamente à sua disposição naquele momento.